E aí, galera, boa tarde aí. Boa tarde. Hoje a gente vai apresentar um pouco de como desenvolver aplicações sem instalar nada na sua máquina. Maravilhoso. Tá? E é o título só para chamar a galera, né? Porque realmente é quase sem instalar nada na máquina, né? Que não tem como a gente desenvolver sem instalar nada na máquina, só se for pelo browser a gente tiver uma ideia web aí e etc. Isso aí só vai meio que instalar os utilitários para conseguir desenvolver. Basicamente o que a gente vai mostrar aqui é como a gente desenvolver sem instalar o Java na máquina, sem instalar o Rust, sem instalar PHP, Mongo, etc. Tá? E por que a gente pensou nisso? A gente sabe que tem uns problemas aí associados a sempre montagem de ambiente, né? A gente meio que queria fazer um storytelling aqui. E vamos imaginar aí que a gente tá no primeiro dia do projeto aí de vocês. Você, pequeno gafanhoto, chegou agora no projeto, acabou de receber a máquina de suporte, zerada, zero bala, pronta lá, formatada. Chegou no projeto aí, aí o que acontece geralmente, né? Então, aí tem um cara que chega para você e pergunta se você já configurou o seu ambiente para começar a trabalhar, né? Geralmente é assim. Você não tem nada e tem um cara que chega e fala para você isso. E aí, como chegou agora, né? Vai dizer, pô, ainda não. Pode me falar o que é que eu preciso instalar para poder conseguir desenvolver aqui, fazer alguma coisa. E geralmente o cara diz assim, ó, cara, vai na pasta do repositório, lá tem um manual para poder montar um ambiente. Normalmente ele está desatualizado. É, isso aí. Ou tem um README na aplicação, ou tem etc. Alguma maneira de explicar a você o que é que você precisa fazer para poder montar o ambiente na sua máquina. Você vai lá e diz, beleza. 2 semanas depois aí, tentando configurar. Já tem toda a equipe fazendo uma teste. Você chama todo mundo e diz, ó, essa linha aqui do manual não estou conseguindo rodar aqui. Já tem analisando linha por linha do README. Um monte de gente aí tentando te ajudar de alguma maneira. E de repente o cara desiste aí de configurar alguma coisa. Não. Geralmente as pessoas conseguem se ajudar e vocês terminam conseguindo configurar. Mas aí depois de perder uma boa parte do tempo de vocês instalando coisas que o ideal seria que a gente não se preocupasse com isso, né? E só desenvolver mesmo. Tá? Aí não é possível que a gente não tenha uma maneira de conseguir desenvolver sem se preocupar com esse tipo de coisa. Tá? E de repente chega o Hackerman para poder salvar a gente aí de alguma maneira a gente resolver esse problema aí, certo? Então foi aí que a gente achou uma ferramenta mágica, né, que une o Docker, nosso querido Baby Shark aqui, né? É uma baleia, tá? É mesmo. E aí com o VS Code para conseguir trazer não é trazer uma solução, uma bala de prata, né, para resolver o problema de todo mundo, mas ele vai conseguir resolver uma boa parte desse problema na hora de subir um ambiente numa máquina de alguém que está recém chegando num projeto. Aí por isso que eu enviei aquele e-mail perguntando quem é que usava VS Code aqui na empresa para poder desenvolver. E eu vi que tem muita gente que utiliza. Então era uma coisa que a gente tava fazendo que a gente começou a fazer lá no projeto da Sky. E a gente achou super legal, assim. O ideal é que a gente compartilhe isso com o resto da empresa. E é justamente meio que um encontro de almas aí entre o Docker e o VS Code. Então vai ser muito bom para quem utiliza VS Code. Quem tiver a fim de migrar, pode migrar, porque o VS Code dá suporte a milhares aí de linguagens. Beleza? E primeiro, para contextualizar aí vocês, a gente vai falar um pouco sobre Docker, vai falar um pouco sobre o VS Code. Então, quem conhece Docker aqui? Levanta a mão, por favor. Tem muita gente que conhece já. Então, só para explicar um pouquinho para a galera que não conhece, o que é Docker? É uma tecnologia de containerização para criação e uso de containers de sistemas operacionais. Então, como é isso? É como se eu tivesse uma VM e ela tivesse autocontida em uma caixinha, assim. Então, eu consigo dizer que ela só tem acesso a alguns tipos de processo lá daquela caixinha e eu consigo rodar ela individualmente separado da minha máquina. Beleza? Então, por isso que é containerização. Ele vai fazer como se fosse um container das aplicações que eu quero rodar em cima de uma imagem de um sistema operacional. Beleza? Então, só para explicar o funcionamento para vocês aqui, então essa parte que a gente tem escrita aí, app, ele vai ser justamente o Docker. Então, o app ele vai conseguir acessar os processos, as bibliotecas do sistema operacional, etc. Certo?
E, tipo, embaixo desse container, o que é que tem? Roda um engine, que é o engine do Docker, e o engine do Docker ele roda em cima de um sistema operacional. Então, por isso que a gente disse que, tipo, é quase nada, sem instalar quase nada. Porque a gente precisaria instalar o Docker, para o Docker rodar em cima do sistema operacional, e a gente conseguir criar esses nossos containers aí, para conseguir trabalhar, certo? Então, sempre que eu for criar uma aplicação, o ideal é que eu crie um container e ela rode em cima e completamente separado do meu sistema operacional, certo? Só para a gente detalhar um pouquinho mais, aí, a gente consegue dividir o Docker em 3 partes. Uma a gente chama de client, outra de host e outra de registry, certo? A parte do client é justamente onde o cliente do Docker ele vai rodar. Então você consegue executar alguns comandos, certo? A parte do host vai ser justamente a parte do sistema operacional, onde vai estar rodando o serviço do Docker, que é aquele Docker Engine, tá? Então essa Remote API aqui é justamente uma interface que a gente tem de comandos para poder a gente conseguir trabalhar com o Docker, né? E a gente consegue manipular algumas coisas do Daemon ou do Docker em cima dessa Remote API aí. E a gente tem como se fosse um repositório de imagens que a gente consegue baixar, certo? Docker então, Hub. geralmente o mais conhecido é o Docker Hub, mas a gente pode ter repositórios privados também, que eles chamam de registry lá, tá? Então eu consigo fazer pool de imagens. Então, sei lá, eu tô no meu Windows aqui e eu queria rodar o terminal do Ubuntu dentro do meu Windows. Eu consigo fazer um pool de uma imagem do Ubuntu e consigo rodar o terminal do Ubuntu sem precisar instalar o Ubuntu na minha máquina. Eu só preciso ter o Docker. E lembrando que nesse repositório já tem várias imagens prontas, vamos dizer assim, que você muitas vezes tem que ficar configurando o ambiente na máquina, e no Docker mesmo, lá no Docker Hub, a imagem já está pronta, só para você baixar e simplesmente rodar. Já configurada, tudo certo. Tá, tipo, se eu quisesse rodar uma aplicação em Node, por exemplo, existem imagens lá no Docker Hub que elas são imagens de Node e a gente pode simplesmente baixar essa imagem de Node, fazer uma configuração para poder rodar ela e ela gera um container para a gente. Então, tipo, a nossa aplicação ela vai rodar no container a partir de uma imagem que a gente pegou no Docker Hub. Aí fica assim bem mais fácil porque a gente não precisa gerenciar nada, né? Então, tipo, se a imagem ela já está completamente autocontida, já está as dependências do SO instalado, as dependências da linguagem ou do runtime que eu quiser utilizar já instaladas nela, o que eu preciso realmente mesmo é só rodar a aplicação dentro do container. Então a gente não precisa instalar nada na nossa máquina além do Docker para poder a gente conseguir rodar uma aplicação Node, por exemplo. E a gente consegue expor as portas, a gente consegue fazer configuração de rede, a gente consegue fazer configuração de volumes, que eles chamam, né? Que é, no caso, compartilhar dados que estão dentro do container com dados que estão na minha máquina, e vice-versa também. Então, tem um dado assim, posso espelhar uma pasta que está na minha máquina para estar no container também. Beleza? E quais são as vantagens da gente utilizar Docker? Então, a galera fala muito de microserviços. Então, o Docker ele veio justamente para ter uma parte de modularidade. Então a gente, como trabalha no conceito de containers, a gente pode ter uma aplicação autocontida em um container, e no caso a gente tem vários containers rodando várias aplicações que são pequenininhas, e a gente conseguir trabalhar como se fosse com um microserviço, certo? Tem também um esquema de versionamento. Então, como a gente trabalha com as imagens do Docker, elas geralmente pegam bases de outras imagens, certo? Então, se eu estiver trabalhando na imagem do Docker do Node, certo? Ela já pega uma base de outra imagem do Linux que eu tiver. Tanto é que eu consigo dizer, eu quero rodar o Node no Alpine, que é um tipo de Linux, quero rodar o Node no Jesse, quero rodar o Node no Ubuntu, e eu consigo especificar lá. Então, se eu já tiver a imagem do Ubuntu ou do Alpine na minha máquina, ele vai pegar sempre aquela base para poder ele trabalhar. E eu consigo versionar essas minhas imagens também. Eu consigo criar uma imagem minha e criar uma tag para ela e ir subindo essa tag à medida que eu vou, no caso, evoluindo essa minha imagem. Eu vou trocando as minhas bases, né? No caso que ele fala lá. E aí é bem legal porque a gente consegue rodar uma imagem específica, numa versão específica, a gente consegue rodar uma imagem na última versão. Então, tipo, se tiver coisas que quebraram numa imagem depois, a gente consegue evitar de pegar aquilo, certo? A parte de implantação rápida. O que é que acontece hoje? Se a gente tiver que configurar um servidor que precise instalar várias bibliotecas, que precisa instalar um runtime, que precisa instalar várias coisas, a gente vai perder um tempo do caramba. Se a gente tiver uma imagem completamente com tudo já instalado dentro dela, autocontido lá, a gente simplesmente manda essa imagem para o servidor, a gente builda a imagem e ele gera um container para a gente. Então, tipo, é muito mais fácil da gente conseguir distribuir aplicações utilizando Docker, porque a gente só se preocupa em escrever um arquivo de configuração, que é o Dockerfile,
e mandar, tipo, gerar uma build da imagem desse Dockerfile, certo? A gente também consegue trabalhar com a parte de reversão, então consigo reverter, no caso, como a gente tem versionamento, a gente consegue reverter para uma imagem anterior, né? Se eu for versionando minhas imagens, consigo reverter para uma versão anterior. E assim, tipo, eu tinha um container que tinha uma imagem, se eu quiser reverter ele para outra imagem, eu consigo. Mas a gente consegue fazer várias coisas diferentes. Uma coisa que eu acho que seria interessante também acrescentar é que, tipo, com Docker, um desenvolvedor vai estar desenvolvendo uma imagem, essa imagem também pode ser utilizada, a mesma hora pode ser utilizada no deploy. Então, o ambiente que o desenvolvedor está mexendo e o ambiente que a aplicação vai rodar de fato, eles são equivalentes. Então, isso vai dar menos problema na hora do deploy, menos conflito e tudo mais. Na verdade, eles são completamente iguais, né? Porque, tipo, como a gente não usa nada da máquina host, a gente sempre cria algo apartado. Então, tipo, eu rodei a imagem, rodei na minha máquina, beleza, aqui tá rodando é o Docker em cima da minha máquina, certo? Se eu quiser rodar a mesma imagem no servidor lá, ela vai rodar do mesmo jeito lá no servidor. Então, assim, aquele negócio de, pô, só funciona, já tá funcionando aqui, no servidor não tá funcionando, geralmente acaba. Beleza? E algumas limitações também que a gente tem, né? Porque assim, nem sempre são coisas boas, certo? Como a gente começa a trabalhar com a parte de microserviço, a gente começa a containerizar várias aplicações, a gente tem que começar a tomar conta dessas coisas. Então, tipo, a gente tem que começar a se preocupar com, no caso, a geração de imagens específicas de cada aplicação, a gente precisa se preocupar com a distribuição, a gente precisa se preocupar, assim, tipo, uma imagem precisa conversar com a outra, então eu tenho que me preocupar com a rede daquela imagem. Aí a gente pode ver que existem outros carinhas que contribuem para essa orquestração. Não sei se vocês já ouviram falar no Kubernetes, mas o Kubernetes ele serve justamente para meio que orquestrar os meus containers. Então eu preciso de containers que estejam na mesma rede. Eu consigo colocar eles no Kubernetes e especificar lá que eles estão na mesma rede. Preciso que, quando uma aplicação ela esteja indisponível, eu quero que execute outra task. Então ela vai subir a aplicação de novo automaticamente. E tem a parte também da responsabilidade, que é o quê? Então, o daemon do Docker ele precisa de privilégio root para poder rodar. Então, se eu tiver esse carinha numa máquina que ela esteja aberta, pode ter o perigo de eu ser hackeado assim de alguma maneira e o cara vai ter privilégio root em cima do meu serviço que está rodando do Docker e pode, enfim, fazer o que ele quiser com a máquina. Por isso que o ideal é você distribuir para pessoas específicas. No caso, teoricamente, a gente falaria de DevOps. Só os DevOps deveriam ter responsabilidade suficiente para poder manter esse carinha rodando e funcionando na máquina lá, certo? Então não deveria ser uma coisa completamente aberta. Seria aberto mais tipo para o desenvolvedor fazer a imagem dele e fazer com que o DevOps consiga fazer o deploy, né? E entregar da mesma maneira que está rodando na máquina da pessoa. Bom, e aí a gente chega na parte do VS Code alinhado com aquela extensão, né, que a gente vai apresentar. Bem, o VS Code aqui, quantas pessoas falaram mais ou menos no e-mail que usavam? Acho que tinha mais de 30. Pronto. É um editor de texto que a Microsoft fez open source, né? Acho que foi uma das melhores coisas que ela já fez. E ela é multiplataforma, né? Então roda em Windows, Linux e macOS. Certo? Aí a gente traz essa extensão aqui, né? Remote Containers. A Microsoft, ela ainda está em modo preview, né? Ela está em modo de testes. Tem 3 extensões, na verdade, que tem essa ideia do remote, que é a do SSH, a do WSL, que é Windows Subdirectors Linux, que ele pega o subdiretório a forma como o Linux organiza os diretórios e deixa disponível isso para o ambiente Windows para ficar mais fácil para desenvolvimento. E tem essa do Remote Containers aqui, que ele utiliza os containers para criar um ambiente de desenvolvimento no local na sua máquina, para você conseguir desenvolver. Atualmente ela está nessa versão aqui, certo? Então, o que é o Remote Containers? Bem, ela utiliza o Docker para criar o ambiente de desenvolvimento do desenvolvedor, né? No caso. Beleza. Isso ajuda a minimizar o processo, né, de criação, configuração de projeto. E aí foca no desenvolvedor no que ele deveria ser mais importante fazer. Ir lá fazer as atividades que ele tem que fazer de fato, do que ficar perdendo tempo configurando o projeto na máquina, certo? Isso daqui foi o que a gente comentou antes, né? Que você sabe que usando o Docker e também alinhando com essa extensão, o desenvolvedor ele vai ter um ambiente parecido com o que todos vão desenvolver. Por exemplo, eu uso Mac.
Glauber, a gente teve um caso parecido no projeto há 2 dias atrás. Glauber usa o Windows. Linux, desculpa. Eu desenvolvi o projeto no Mac, eu tive meus problemas, passei para o Docker. E aí foi quando a gente encontrou essa extensão. Glauber, quando ele chegou de volta, né, das férias dele, eu fui passar o projeto para ele, então em menos de uma tarde eu consegui fazer o projeto dele rodar, ele já estava sabendo mais ou menos como o projeto funcionava e ele já podia começar a se concentrar nas atividades de fato que ele tinha que fazer. Então, em vez de ele ter que configurar toda a máquina do zero, porque ele estava com a máquina formatada, ele só fez botar o VS Code e o Docker e rodar a extensão para montar o ambiente dele, beleza? Então, o que isso acaba tirando aquela velha conversa de que só funciona na minha máquina. Isso acaba solucionando isso e é maravilhoso, certo? Então, a extensão, ela acaba usando o Dockerfile também, né, para criar as imagens do Docker, mas também você pode criar um ambiente usando o Docker Compose, né, que você pode subir o ambiente que você vai desenvolver, mais as outras instâncias que você usa adjacentes ao projeto que você vai fazer. Por exemplo, tem projeto que usa Redis, aí você pode fazer os dois subir, certo? Então você vai ter o container do Redis, junto com o seu container de desenvolvimento que vai estar com o seu código fonte. Você pode subir um Mongo, um banco de dados, então isso já vai estar tudo agregado no Dockerfile, beleza? Certo. Bem, para a extensão funcionar de fato, ela utiliza um JSON que auxilia ela no momento da configuração desse ambiente, certo? O que acontece? O Docker, o VS Code levanta o Docker e no Docker que você declara que você vai desenvolver, ele instala algumas coisas a mais para ter essa integração entre o editor de texto e o Docker que você usa como desenvolvimento. Então ele vai abrir uma porta, tudo mais. Ele tem que saber qual é o diretório que você vai utilizar para desenvolvimento. Se você usar Docker Compose, você tem que saber qual é o Docker, ou o container que você está utilizando, qual é o nome do container, para ele instalar as dependências no lugar certo, beleza? Então, nesse arquivo que é o dev containers, é o que você faz essa configuração para auxiliar o link entre o VS Code e o Docker que você vai usar como desenvolvimento. Então aqui está de uma forma sistemática de como funciona, certo? No VS Code, no caso, você vai ter a parte de extensões, né? Que aqui você pode ver que tem as extensões do seu VS Code pessoal que você gosta de usar e as extensões que você vai utilizar no projeto, certo? Porque, tipo, se você desenvolver em Python, você vai usar o PyLint para fazer o lint da linguagem. Se você usar o Node, você vai usar o ESLint. Então, você já pode botar isso também vinculado à parte dessa extensão, né? Que é do Dev Container, que você já consegue deixar tudo agregado. Então, por isso que traz essa ideia de que o desenvolvedor só vai focar em uma coisa. Rodar isso daqui e começar a fazer o desenvolvimento, certo? Aqui vai ficar, no caso, a parte das extensões que você gosta de usar. Aqui você está a parte onde você monta o volume, que aqui o source, o código-fonte vai ficar na sua máquina, e você faz o link com o Docker que você vai desenvolver, e aqui vai ter todos os processos que vai acontecer no Docker, né? Que é o terminal, o rodar a aplicação, fazer debug e tudo mais. Oi? Pode. Isso. Quando você cria o volume, ele vai fazer uma cópia. Não, ele vai linkar, na verdade, o seu container, o seu volume com o volume que está lá dentro do Docker. Na verdade, ele vai ficar fazendo uma sincronização, né? Se for explicar mais detalhadamente, o que é que o VS Code faz? Ele cria um servidor lá, que é no caso esse VS Code Server que vocês estão vendo aí, e esse VS Code Server ele vai ter algumas configurações que a gente já conhece no Docker. Então, tipo, no Docker eu consigo expor portas que estão no Docker para portas que estão na minha máquina host. Então, tipo, eu tenho que especificar lá. Se a minha aplicação vai rodar na porta 3000, eu tenho que expor essa porta lá na minha máquina. A mesma coisa seria com o volume, certo? Automaticamente ele faz um link, tipo, da minha aplicação com o volume que está no caso do meu Git ou na minha pasta lá, certo? Como eu sempre rodo essa extensão dentro de uma pasta, ele já faz o link automático dessa pasta aí, certo? Então é meio que está espelhado. Se eu mudar tanto por fora da extensão quanto dentro do VS Code, ele vai refletir lá, do mesmo jeito. Esse servidor fica na máquina da gente. Aí ele só, tipo, é completamente transparente. Tu rodou a aplicação, ele vai pedir, enfim, vai ter uns prints aqui, vocês vão dar uma olhada. É bem interessante. Agora, vale salientar que com esse link,
existe uma perda de performance, certo? Isso daí eu vou dizer mais pra frente em limitações. Eu vou explicar um pouquinho melhor. É aqui, né? Bem, limitações, né? Se você parar pra ver, a gente tem extensões que rodam dentro do Docker, certo? Então, tem imagens que não vai funcionar 100%. Por quê? Tem extensões que usa a libc para fazer compilação da extensão. Então, a imagens Alpine, ele não vai funcionar. Algumas extensões. Então... Só para contextualizar vocês, tipo, essas imagens que a gente chama de Alpine, elas são imagens de um SO que ela é bem reduzida, certo? Então, sei lá, se eu pegasse uma imagem que seria do Ubuntu com um Node dentro, ela daria mais ou menos uns 900 MB. Se eu tenho uma imagem do Alpine com um Node dentro, ela dá 70 MB. Entendeu? Aí é justamente para quando a gente for distribuir, a gente não ter que distribuir o SO completo. A gente só precisa distribuir algo que, tipo, faça sentido para a aplicação. A gente não ficar usando libs desnecessárias lá. Isso. Aí o ambiente ele acaba ficando mais gordinho, né, utilizando essas imagens aqui normais. E aqui está um pouco dos exemplos das imagens que funcionam. Isso daqui é um screenshot que eu tirei lá do site do VS Code, né, onde eles explicam. E aqui, como vocês podem ver, é a explicação que o Alpine não funciona e o porquê, certo? O Alpine funciona, mas ele tem isso, desculpa, verdade. Bem, infelizmente containers Windows não são suportados, certo? Só funciona ambientes Unix, com container no VS Code. Se você tiver uma máquina Windows rodando VS Code com uma imagem Linux, vai rodar. Agora, se você tiver uma máquina Windows querendo instanciar um Docker Windows, não vai rodar, não funciona. Se vocês também derem uma olhada aqui, você vê aqui que é uma porta, certo? Então, isso também existe a opção de você hospedar isso daqui de forma remota. Não precisa necessariamente estar na sua máquina. Mas, claro que você ainda vai ter que ter o Docker CLI para isso funcionar. Beleza? Então, você pode rodar isso de forma remota em alguma máquina que você tiver seus Dockers rodando. Beleza? E aqui entra a parte do Windows e do Mac que eu falei que pode ter um pouco de perda de performance. Eu acabei enfrentando isso na outra máquina que está lá em cima, porque o Docker tem 3 formas de fazer a sincronia do volume. A primeira é cached, delegated e o outro eu esqueci. Isso, é o que fica atualizando direto. Então, o que eu deixo padrão é o delegated, porque ele vai delegar para na hora de sincronizar. Isso no final torna tão pequena a diferença que você nem sente comparado ao cached. O delegated é o mais rápido, o cached na sincronização ele deixa mais, eu acho que para o container a responsabilidade de sincronizar, e o outro ele deixa mais para a parte do host. Então, para ambientes Mac e Windows, por utilizar o hypervisor, que ele usa uma imagem básica no Docker, ele tem uma perda de performance. Tanto é que quando o Glauber instalou na máquina dele, eu percebi que na máquina dele ficou bastante rápido comparado à que eu estava utilizando no Mac. Beleza? Bem, e aí a gente entra na parte de como utilizar. Isso daqui deve ser complicado pra caramba, vocês devem estar achando, né? Mas, na verdade, é simples. Você só precisa instalar a extensão, certo? Aqui tem as outras que eu acabei falando, né? A do Windows, que ele usa aquele Ubuntu que ele coloca dentro dele. Por SSH, que eu acho que Aldo e Ariel já utilizaram. Uma máquina lá, um EC2, e a gente está utilizando esse Remote Containers aqui. Já em, acho que uns 2 projetos da Pitang. Beleza? Então, aqui eu vou apresentar o primeiro caso, onde existe já uma configuração do Dev Container existente no projeto, certo? Então, quando você instala a extensão, e lembrando um pouquinho mais atrás da apresentação, a gente comentou que ia ter essa pasta Dev Container, juntamente com o Dockerfile. Lembrando que você pode fazer só com Dockerfile e muda um pouco a configuração do Dev Container. Aqui eu estou usando com Docker Compose, beleza? Que aí eu vou fazer o link com essa daqui, que eu estou subindo outros serviços. Então aqui tem a configuração para a extensão funcionar, beleza? E aí quando você instala, ela fica com esse iconezinho verde aqui no canto. O mouse pega? Pega. Mas o Google atrapalha. Bem, aí aqui vai ter esse iconezinho verde, né, que vai ficar disponível. No primeiro passo você tem que clicar nele, ele abre isso daqui, né? Quando você abriu o projeto, aí você bota esse Reopen in Container, que ele vai abrir o teu projeto dentro do container. Aí explicando, toda vez que, no caso, se você tiver a extensão e toda vez que você abrir uma pasta e tiver o arquivo Dev Container dentro, o VS Code ele já dá a sugestão de reabrir o projeto utilizando a extensão do Dev Container. Ele abre uma janelinha aqui do lado direito, você não precisa fazer esse passo. Bem, tem uma coisa que eu acho estranha, que é no momento que você clica nessa segunda opção aqui, que está aqui, e você clica, o VS Code não fala nada, ele sempre fica a janela parada. Isso eu já estou avisando para se vocês forem testarem, né?
Ele está realmente instanciando o processo, mas demora um pouco, mas eles não deixaram isso de forma visual ainda para a gente. Mas quando esse processo passa, esse freeze, né? Aí ele acaba abrindo esse pop-up aqui, e aqui, se você quiser, você pode colocar em detalhes para ele mostrar o que está acontecendo, porque ele vai mostrar subindo os serviços, rodando os passos que você delimitou no Dockerfile, e por aí vai, e depois os passos que ele usa para instalar a extensão do VS Code dentro, o server, né, do VS Code que ele vai instalar dentro do Docker lá, para você conseguir fazer o link entre um e o outro. Quando ele termina, ele vai dar como se fosse esse output aqui, e ele vai carregar aqui a pasta, pronto, você já está dentro do Docker. Se você ver, não tem diferença nenhuma entre o que você estava usando na sua máquina, você pode ver aqui, isso daqui está que eu uso o SH, e aqui ele já está dentro do Docker, e você pode debugar da mesma forma que você está acostumado, você pode controlar o Git, você pode fazer o que você quiser aqui dentro, que você vai estar programando dentro do Docker, então você não vai quebrar nada na sua máquina, menos coisa para você instalar na sua máquina, e já vai estar de forma automatizada. E tem duas formas. O caso 2, que é no caso que não existe uma configuração num projeto, certo? Então você vai criar essa configuração. Então você ainda clica nesse botãozinho verde e o VS Code já tem templates, vamos dizer desse jeito, de algumas configurações pré-existentes que a Microsoft já fez para facilitar a nossa vida. Então você clica nessa opção Add Development Container Configuration Files, certo? E aí ele aqui eu procurei pro Node e ele vai listar as opções que tem disponíveis. Tem o Node 8, Node com MongoDB, Node com PostgreSQL, tem o LTS mais recente e por aí vai, certo? Quando você clica nessa opção, ele vai criar o arquivo e aí é só ligar, que aqui é o que o Carlos falou, o Open Container. Ele já identificou, clicou aqui, já vai rodar a aplicação lá dentro. Beleza? Dúvidas? Esse é o caso aí, tem um API que vai funcionando. É porque essa imagem aqui eu acabei criando sem querer, mas aqui o melhor caso seria criar dentro da pasta API. Mas se você quiser, você pode fazer isso também. Se tiver dois projetos separados, seria dois containers. Isso, seriam 2 containers. Aí, tipo, seria a melhor maneira de criar seria utilizando o Docker Compose. Isso. Certo? Então, com o Docker Compose, tu faria referência a teus 2 serviços, que no caso seriam os teus 2 containers, um rodando front-end e outro back-end. Tu colocaria as configurações lá para tipo de rede, para poder eles se enxergarem. E depois disso, tu só diria ao VS Code que tu quer criar o Dev Container baseado no teu Docker Compose. Aí, quando tu diz isso, tu escolhe lá quais são os serviços que tu quer rodar, escolhe e acabou, velho, ele roda. É fácil. A gente fez utilizando o projeto que o Rodrigo tá mexendo, que é o da AXA. Esse Dockerfile a gente deixa no próprio... na verdade, nesse caso tu teria 2, né? Porque seria um container por front e um container por back, se tu tivesse no mesmo repositório os 2. Aí no Debug, como a gente precisava utilizar o Redis, a gente fez com o Docker Compose e colocou o quê? Tipo, a API dele e o Redis lá. Então a gente criou o Compose lá apontando para os 2 serviços, no caso a API dele e o Redis, botou no Dev Container, subiu, foi filé. Vocês sobem no repositório do Docker? Não, a gente tipo, só fica com o Dockerfile no repositório da gente mesmo, no GitLab da gente. Tá, mas como é que fica o versionamento? Vocês usam o versionamento do código ou é só... Então, o outro não? Não, ele Não. se complementa. Na verdade, o Git, o repositório vai ficar no Git ainda. Aí, o ideal, quando tu fala de versionamento que eu falei mais atrás do Docker, seria o quê? A gente ter uma versão específica, né, de build, certo? Então, tipo, a gente buildou uma imagem agora. Então, a gente manda para o registry da gente com uma versão específica, certo? Então, sei lá, buildei agora a 1.0. Então, a gente vai dar um push para ou Docker Hub, ou, sei lá, SR, que é o da AWS, ou qualquer outro. Não, vai. Já era. Ou Docker Hub, ou SR, ou qualquer outro privado que você queira. Você vai dar um push na sua imagem que você criou com a tag, que é, no caso, o versionamento dela. Aí fica, tipo, apartado, né? Tipo, se você quiser mexer aqui e não dar push da sua imagem num repositório de imagens, pode, é do seu critério. Certo? Na verdade, só para ver se faz sentido. Só precisa instalar aquele remoto também?
Aumentou o container, Não precisa instalar o Docker. precisa. O Docker precisa. Tu tem que instalar o Docker na tua máquina e aí instala o VS Code e coloca a extensão do Remote Container. Tá. A diferença entre você não utilizar o remote container e trabalhar com o Docker normal que a gente já utiliza é que você levanta o VS Code programando dentro do container. Isso. O programa dentro do container. Se você ler o output que ele dá aqui, E tu não precisaria se preocupar, não. Tu não precisa se preocupar, tipo, com, vou configurar um volume para compartilhar o meu volume do projeto com o volume do Docker. Isso aí tu também não precisa, porque ele já faz automático. Isso. Como tu tá abrindo na pasta específica que tu quer codificar, ele já entende isso e já faz o link. se você for rodar, você vai ver que aqui ele vai instalar o Docker, o VS Code Server dentro do Docker para conseguir fazer essa integração. Aqui no... Então, a grande vantagem mesmo é Toda vez que tu muda a imagem, ele pergunta se tu quer dar rebuild. Aí se tu der rebuild, aí ele instala tudo de novo. a vantagem é você integrar isso com um IDE, né? Isso. Essa é a grande vantagem. É. E a gente não se preocupa, porque tipo, a gente já tá desenvolvendo em cima da imagem do container lá, tá rodando, tá funcionando. Tipo, pronto, o projeto de Big mesmo, a gente usou a mesma imagem, subiu lá no EC2 e rodou, velho, acabou. Mas no fim das contas é como a gente já trabalhava antes, né? Você vai ter o teu Dockerfile versionado lá, Nada muito diferente disso. A diferença é que, tipo, sei lá, tu ganha em não ter que instalar algo na tua máquina, assim. Tipo, tu tá desenvolvendo com o Node, certo? Na teoria, se eu fosse fazer algo desse tipo, eu teria que fazer meu Dockerfile, colocar o Node lá, dar um exec para entrar no terminal do container, para aí eu começar a fazer alguma coisa. Desse jeito, não. A gente, tipo, pode não ter nada na máquina, não posso não ter o Node, nada. Então, eu coloquei esse carinha lá com o Dockerfile, pronto, abri, já tô dentro do container, já tô com as lib instaladas, já tô com o runtime instalado, tô com tudo instalado, já só codifico. Isso é mais legal ainda quando você precisa instalar coisa de novo, né? Só fazer um hello. Pois é. Uma das coisas que aconteceu quando a gente tava desenvolvendo com o Python aqui foi que Glauber começou a instalar assim, porque o Python ele veio padrão no Unix. Aí tipo no Mac ou no Ubuntu, no Linux, né? Enfim. Aí ele começou a alterar coisas do Python dele, colocar bibliotecas, tipo, porque não tava num virtual environment ou qualquer coisa desse tipo. Quebrou a máquina dele, teve que formatar a máquina. Aí resolve esse problema. Aí a gente não precisa. Sabe, na verdade, a gente não precisa se preocupar com criar um virtual environment, mais nada. Só criou a porra do projeto, colocou o Dockerfile, botou as dependências e acabou. Eu vejo da seguinte forma, para quem tem experiência com Docker, utilizar isso daqui não pode fazer tanto sentido. Não sei. Eu acho legal a integração, mas para quem está entrando no projeto agora, isso fica de forma invisível. Então a pessoa não percebe que está usando o Docker por debaixo dos panos. Pois é, e às vezes, tipo, sei lá, a versão do teu Linux é uma, ou sei lá, Rafa mesmo na Petra ele usa o Mint, aí o Hugo usa o Ubuntu, aí, sei lá, eu uso o Fedora. E a gente quer rodar o projeto do mesmo jeito. Talvez para instalar a lib seja diferente. Lib de desenvolvimento no sistema operacional. Cada uma vai ter um nome diferente. A gente sabe que isso acontece. E Aí, isso daqui ele vai tirar. Ter algo em comum para poder rodar nesse bloquinho e funcionar perfeitamente. A gente está usando, né? Três SA, né? A gente está usando O Windows. o Windows e o Mac. Todos três rodando. Tem como alterar as extensões do Windows instaladas para não ter que instalar a extensão de cada projeto de novo. A empresa não pode instalar as extensões. No Dev Container ele tu tem. consegue dizer lá se tu quer que ele herde as extensões da tua IDE ou se tu quer instalar a partir Isso. de algum arquivo de extensões lá. Tá ligado? Aí, tipo, funciona a parte de complete de código, que é o IntelliSense que eles chamam. Funciona, tipo, eu navegar dentro das funções lá. Funciona tudo, velho. Normal como se tivesse na máquina com tudo instalado. Né? Já no arquivo de configuração, para usar Docker Compose, Ah, você muda, tem uns nomezinhos lá que bem. Acho que dá pra mostrar aí, passa uma. Tem mais uma coisa, né? Que aí que eu acho que Glauber não, Aldo tá querendo ver. Chegou a hora da demo. Tem 6 minutos. Vamos lá. Então eu só vou passar por cima mesmo do código para tirar essa dúvida. Só aumenta a resolução. Dá pra outra mais lá que eu acho que funciona. Mas eu vou botar ele de... Ah, não, é verdade, eu não tô no...
Só deixa eu descobrir onde eu tô, velho. Portabilidade acho que serve. API. Mostra o de Big lá que tá com o Docker Compose foi o que Aldo perguntou. Certo. Mas esse daqui também tava. Tá bom. Agora aqui o problema é meu. Pronto. Pronto. Isso que você tá perguntando, Aldo, é essa parte aqui, certo? E quando é Dockerfile, você bota Dockerfile aqui, né, tira esse compose aqui, é para saber o arquivo que ele vai se basear. E aí quando você usa esse formato, você tem que definir algumas coisas a mais, tipo service, workspace folder, para ele saber onde está. Beleza? Isso. Agora, tipo, isso daí, ele cria tudo sozinho, baseado no Docker Compose da gente, né? Isso. A gente praticamente não mexe nada, não deve conter JSON. Ou, no máximo, a gente, sei lá, adiciona algo, tipo, terminou de buildar a imagem, eu quero que tenha aqui, ó, host create command. Aí, tipo, quero rodar mais alguma coisa além de só criar a imagem. Então, sei lá. Eu acho que a própria extensão dá para selecionar a partir do Docker. Isso, dá. Foi o que a gente fez no projeto de vídeo. Só rola com essa coisa. Sim. A extensão é deles mesmo. Olha só, acho que talvez as outras ideias comecem a fazer a mesma coisa. O pessoal da IntelliJ deve daqui a um tempo lançar alguma coisa. Pronto, eu queria falar também dessa particularidade aqui. Por exemplo, esse projeto, por que foi interessante utilizar, né? Quando você... Eu não vou conseguir... não é aqui. Quando você... Por exemplo, eu estava mexendo com PDF, certo? O ambiente da Amazon, ele é Linux. Eu estava desenvolvendo nessa máquina aqui. Quando eu fazia o deploy, ele fazia baseado com os binários criados para o Mac. Quando mandava para a AWS, dava pau. E aí eu fiquei nesse conflito e, por falta de experiência, só depois de um dia eu saquei, né? Aí eu falei, vou usar Docker. Foi quando a gente esbarrou nela. E aí aqui a gente pode ver que ele gera pra gente o Dockerfile para criar a imagem. Mas a gente também pode personalizar, né? Então aqui a gente usa a lib, que a gente utiliza para fazer a conversão do PDF para imagem, certo? Que é esse Ghost Script. Então, o que eu desenvolvo aqui, e quando eu fizer deploy para a AWS, eu sei que vai funcionar, porque eu vou estar em ambientes similares, né? Porque lá ele acaba rodando uma versão personalizada da AWS lá, mas ele funciona como compilado para o formato de Linux aqui, e eu sei que o projeto vai funcionar lá. Então, isso mostra um pouco, tipo, eu estou desenvolvendo em um ambiente diferente do que eu vou fazer deploy. Então, aqui eu consigo tirar esse problema. E já consigo integrar outras pessoas que não vão passar por essa dificuldade, porque o problema já vai estar resolvido aqui, no Dockerfile. Beleza? E aqui fica o Docker Compose, no caso aqui só tem um, porém, vou abrir o de Big, né? Acho que está em projetos. Esse cara aqui. Esse? Parece que tem um Redis, né? Eu acho que eu tô na branch errada, velho. Não, pô. Tá aqui, ó. Pronto. Esse tá sem rede. Pegou o repositório errado. Então... a gente vai ficar devendo. Porque esse daqui, ele ia ter uma configuração do Redis aqui embaixo, que a gente fez lá na Sky, e ia ter a configuração do Redis já para fazendo o link do... Vê aí, tá? Eu fechei. Fechou, né? Fechei. Será que só um? Não, tava no... Diz onde é o arroba desse do teclado. Vai. Mac Suisse. O hashtag deixa eu colocar. Coloca aí, velho. Hashtag. Pronto. Diz o nome aí, Big, do projeto. WhatsApp. Traço WhatsApp. Irmão, deu o traço aqui, mesmo. Puta merda. Dá um teclado bem deles. Cadê a branch? Aí. Beleza. Aí a gente tem, só para mostrar aqui, tipo, a gente tem um Docker Compose que a gente colocou PRD, certo? Então ele faz o link pro volume, no caso a pasta atual lá que ele tá, certo? O nome do serviço que Big colocou foi de web, e qual é o Dockerfile que ele vai fazer a build da imagem aqui embaixo.
Aí como dependência a gente tem o heads aqui, certo? Então, tipo, a gente tem uma imagem do heads aqui e ele vai apontar para o volume da máquina aqui, no caso a pasta aqui anterior, barra data, e ele vai sincronizar sempre todos os dados que tiver no heads, ele sincroniza com essa pasta aqui no host que a gente tem. Cadê? Só voltando aqui. Pronto, aí no dev container, na hora da gente fazer a configuração, ele sempre aponta para o PRD aqui, o Docker Compose PRD. E ele faz referência também porque ele criou um arquivo Docker Compose específico, porque tipo, eu digo qual é a imagem que eu quero rodar. Também, eita, foi mal. Porque o mais é no número 1 aqui. Esse complicado é complicado. Massa. Pronto. Aí como eu especifiquei na hora de eu fazer a build, no caso, na hora de eu abrir o remote container, dizendo que o serviço que eu queria utilizar seria o web, ele criou um Docker Compose para mim com esse carinha web e com as configurações que a gente tem no Docker Compose lá. Aí aqui ele faz toda a referência para os containers da gente, ou para os arquivos da gente, que é o Docker Compose PRD YML. Aí diz qual é o workspace folder, tudo isso. Tipo, se eu precisasse fazer alguma coisa, ó, tipo, a gente tá dando um apt-get update, apt-get install git. Por quê? A gente queria que tivesse git lá no container. Pronto. Aí no final dele criar a imagem, ele vai instalar o git. Aí tipo, essas configurações mais específicas a gente deixa aqui, porque quando a gente for fazer o deploy com essa imagem daí, a gente não precisa rodar esse comando lá. Não precisa instalar o git no container quando tiver deployado lá na AWS. Então, coisas que a gente quer fazer só para desenvolvimento da máquina da gente, o ideal é a gente colocar nesse post-create command aqui, certo? Eu podia instalar o ZSH, podia fazer o que eu quisesse aqui também. Beleza? Eu acho que É isso. basicamente isso. Tem algum que tu está rodando? Não, tem o outro, o que eu tava antes, estava rodando. Ele Aí, roda. só para vocês verem que tipo, quando ele abrir, a e-mail vai clicar no reopen no dev container, aí ele mostra ele montando a imagem. Aqui eu já estou entrando direto no Docker. Passou 2 minutos. Ele está fazendo o Open Remote. Dá um detail. Ele está carregando aqui. Pronto, aí toda vez que tu clica em details, ele vai mostrar o dev container aí sendo montado e ele sempre vai seguir o passo a passo do Dockerfile que tu especificasse. Então, tipo, se eu quero dar, tipo, instalar o Node lá, ou instalar o Rust, instalar qualquer coisa no dev container, eu dou um run lá, o comando que eu quero, e vocês vão ficar vendo o passo a passo aqui rodando. Pronto. Aí. Pronto. Tá rápido porque tá fazendo coisa em cache, né? Aí como ele já rodou isso algumas vezes, tipo, o que é que ele faz? Ele só rebuilda a parte do passo que foi modificada. Então, tipo, do passo 6 para trás, né? Do passo 5, né? Do passo 5 para trás, ele já estava com o mesmo formato. O que mudou foi o passo 6 e o 7. Então, ele só vai rodar o passo 6 e 7, que foi o que foi alterado e acabou. Tanto é que se você for rodar de novo aqui, ele não vai instalar tudo de novo. Ele já vai pegar tudo do cache e colocar aqui. Ele primeiro verifica o que é que foi alterado para poder fazer só o que precisa. Que é justamente aquela divisão lá de camadas, né? Então, cada vez que eu dou um run em alguma coisa, ele cria uma layer específica para aquele run que eu dei lá. Então, ele vai sempre remontando a partir de camadas que não existem, certo? Ou que foram modificadas. E aqui é o problema que eu falei com o Mac, ele demora um pouquinho, mas ele está levantando o serviço. Já dentro do Docker, usando a interface do VS Code. Tá. E outra coisa também, a gente tem acesso ao terminal também normal, tipo o bash. Aí se vocês verem, tipo, aqui a gente tá no container, tá ligado? Direto. Aí vocês podem especificar, se vocês não quiserem rodar como usuário root no container, eu tenho como especificar, tipo, criar um usuário e rodar dentro desse usuário, certo? Mas aí, tipo, aqui a gente tá rodando tudo dentro do container. Tudo. Tá rodando no container dentro. E o VS Code, teoricamente, tá dentro. Lembrando que, dependendo do projeto, você vai ter que fazer algumas configurações, né? Isso daqui vale a pena falar. No caso, você está rodando um Express dentro do Docker, né? Pronto, aqui ele já carregou o serviço. Porém, a gente sabe que tem que exportar isso para a rede. Então, você tem que fazer aquela configuração de host 000 para a rede inteira ver e especificar aqui a porta para ele conseguir exportar, que isso daqui a gente faz normalmente. Certo? Só vou botar aqui, mostrar que está rodando. Online, não? Opa.
É um 1337. deu crash lá, né? Se deu crash, ferrou. Não, ele chegou. Pronto. Trouxe a data aí que a gente pediu, que a gente bota isso normalmente para saber se o serviço está em pé. Aí é só desenvolver agora. E o que meio teve que fazer foi simplesmente abrir a parte do projeto, clicar lá na extensão, né? Caso para reabrir como deve container, acabou. Mandou rodar. Pronto. E é isso que a gente tem para hoje.